aconteceu comigo um mês atrás. Por que eu estou fazendo isso só agora? É que eu fui adiando isso até não poder mais. E é exatamente sobre esse problema que eu quero falar. Aposto que você vai se identificar com ele. Eu sou uma procrastinadora profissional. Ou seja, não consigo me forçar a fazer as coisas. Meu nome é Claire e esta é a minha história. Eu sou uma boa aluna e raramente tenho dificuldade com alguma matéria da escola, mas minhas notas são horríveis. Meus problemas começaram já no ensino médio. Meu dever de casa era muito grande e nem os pais nem os professores nos controlavam como no ensino fundamental. Tudo que nós tínhamos era um prazo de entrega e uma punição amarga para quem não o cumprisse. As regras eram claras e eu comecei o ensino médio disposta e otimista. Mas aí percebi que o meu entusiasmo estava desaparecendo. Não que eu não gostasse de estudar. O fato é que quando eu tinha que fazer algum dever de casa, eu não conseguia me forçar a começar a fazê-lo. Por exemplo, um dia eu tinha que escrever uma redação. Sentei na minha escrivaninha e peguei papel e caneta. Eu disse para mim mesma, decidida: Ok, vamos lá. Escrevi uma frase e comecei a pensar no que escrever depois. Em busca de inspiração, resolvi dar uma olhada no feed da minha rede social. Depois assisti a um vídeo. E outro. Então alguém me mandou uma mensagem e eu comecei a conversar. No meio de tudo isso, lembrei que tinha que fazer a redação, mas disse a mim mesma que tinha tempo suficiente. Mas o tempo foi passando e depois me vi de frente para um papel em branco meia hora antes de dormir. Isso não significa que eu não conseguia me concentrar. Dentro daquela meia hora, eu escrevi uma redação enorme, de um jeito frenético e acelerado, sem nem precisar reler o que eu havia escrito. Como você deve imaginar, a qualidade do que eu escrevi era patética. Às vezes os professores ficavam chocados com os erros estúpidos que eu cometia nas redações. Claro, eu nunca tinha tempo de checar e corrigi-las. Por outro lado, eu tinha minha mãe, que sempre estava pegando no meu pé. Como você consegue passar a noite inteira escrevendo uma simples redação? Você poderia ter feito isso em 1 hora e depois ter feito outra coisa, como dar uma volta por aí ou me ajudar. Isso acontecia com todas as matérias. Eu passava todas as noites fazendo nada e depois praticando garranchos em alta velocidade para conseguir cumprir o prazo de entrega. Eu sentia muita vergonha de mim mesma e ficava mais nervosa a cada vez que pensava em um novo dever de casa. Eu jurei para mim mesma que daquele dia em diante eu me sentaria e escreveria tudo o que eu precisava de uma vez, revisaria 2 vezes e todo mundo finalmente veria que eu sou inteligente. Mas para uma procrastinadora talentosa como eu, todas essas palavras não significam nada quando se está de frente para uma folha em branco. Era uma espécie de bloqueio emocional que eu não conseguia superar. O tempo passou e a situação só piorava. A quantidade de trabalho aumentou e eu já não conseguia dar conta do dever de casa. Aí eu comecei a não cumprir os prazos. Quando fui para a faculdade, minhas notas pioraram. Tudo isso estava só crescendo, como se fosse uma bola de neve gigante que estava prestes a me derrubar. Não é estúpido enfrentar todos esses problemas simplesmente por não conseguir focar em uma simples folha de papel em branco? Eu tentei procurar ajuda com os meus pais, mas por serem pessoas super organizadas, eles simplesmente não entenderam meu problema. Ninguém tinha tempo para sentar comigo e me controlar enquanto eu estava fazendo meu dever de casa. Um dia essa situação iria explodir, e foi exatamente isso que aconteceu. Uma vez eu tive que escrever uma tese enorme. Era um projeto que deveria ser feito ao longo do ano, usando a biblioteca, fazendo pesquisas científicas. Eu montei um cronograma de tudo o que precisava fazer, mas nem é preciso dizer que o ignorei desde o começo, né? Primeiro me consolei com a ideia de que eu tinha um ano inteiro pela frente. Depois, 6 meses era um prazo mais que suficiente. Eu estava ficando ansiosa, mas meu cérebro insistia que ainda havia 3 meses e que dava tempo. Quando só faltava 1 mês e eu não tinha escrito uma linha sequer, entendi que agora não tinha saída. Eu tinha que arregaçar as mangas e trabalhar. No dia exato em que eu deveria começar a escrever alguma coisa, quebrei meu braço. Dá para imaginar meu desespero? O universo resolveu conspirar contra mim. Em pânico, comecei a minha tese digitando com a mão esquerda, indo para a biblioteca e tentando segurar o livro e escrever ao mesmo tempo. Foi patético. Todos da minha turma já estavam polindo suas teses e eu só tinha feito 5 ou 6 páginas da minha. Não tinha como terminar dentro do prazo.
Eu tive que procurar minha professora e contar para ela que eu não tinha nada pronto. Ela disse: "Bem, você pode trazer o que escreveu durante o ano, que nós vamos aceitar." Deus, imagine a minha vergonha quando eu disse a ela que eu tinha começado a escrever havia poucos dias. Eu tive que contar para ela que eu era uma procrastinadora e que isso já tinha se tornado uma coisa patológica. Ela era uma pessoa muito legal e demonstrou muita compreensão. Depois disse que ela prepararia um estudo dirigido para mim, para que eu conseguisse escrever alguma coisa decente durante o tempo que ainda restava, mesmo que com um volume menor. E eu tinha que fazer isso sob o controle severo dela. Graças a ela, eu consegui realizar o meu trabalho e a qualidade excedeu minhas expectativas. Eu aprendi a lição. Não posso dizer que parei de procrastinar, mas pelo menos vi o que acontece quando exagero e agora estou tentando aprender a administrar melhor o meu tempo. Eu não quero passar o resto da minha vida procrastinando. Eu sei que quase todo mundo é procrastinador, então compartilhe sua história nos comentários. Inscreva-se no nosso canal para conhecer